A fúria do sertão. O sol rachava o chão, como se quisesse abrir o inferno bem ali no meio do sertão. A poeira subia em redemoinhos secos, dançando entre os mandacaros que pareciam rezar para o céu pedindo chuva. Mas o céu estava mudo, branco de tão quente, e a terra gemia baixinho como bicho ferido. Naquele pedaço esquecido do mundo, onde até o vento tinha medo de passar, um homem caminhava com o rifle no ombro e o ódio queimando mais forte que o sol do meio-dia. Diziam que ele tinha sido do bando de Lampião, que tinha visto coisas que nem padre conseguia perdoar, que carregava no peito cicatrizes que contavam histórias que a boca não ousava repetir. Mas ninguém sabia ao certo o que ele buscava agora. Vingança, redenção ou apenas um canto de chão onde pudesse deitar e esquecer. Antes de continuar, deixa teu like, se inscreve no canal e comenta de que cidade tu tá assistindo essa história. Vice? Porque o que vem agora é daquelas coisas que o sertão não deixa morrer, que fica grudada na alma feito espinho de chique-chique. O nome dele era Zé Torquato, mas nos tempos de cangaço o chamavam de Zé Sangue, porque quando ele entrava numa peleja, o chão ficava vermelho. Tinha deixado o bando fazia uns 3 anos, depois que uma bala de volante atravessou o peito do irmão mais novo, bem na frente dos olhos dele. Naquele dia, algo morreu dentro de Zé, que não foi só um menino. Foi a vontade de continuar naquela vida de fogo e sangue. Largou o chapéu de couro, enterrou as armas debaixo de uma jurema e jurou para si mesmo que nunca mais ia pegar em rifle. Mas o sertão é danado, vice. Ele não deixa o homem em paz, não deixa esquecer. Zé tinha ido parar num povoado chamado Riacho Seco, nome mais mentiroso que promessa de político, porque riacho ali não tinha nem na lembrança dos mais velhos. Era um punhado de casas de taipa, uma igrejinha branquinha com a cruz torta, e uma bodega onde os homens bebiam cachaça e mentiam sobre o tamanho das coragens que nunca tiveram. Foi ali que Zé conheceu Maria das Dores, uma mulher de olhos fundos e mãos calejadas que lavava roupa para o coronel da região. Ela era viúva de um vaqueiro que tinha morrido de sede numa viagem para o sertão adentro, deixando ela com 2 meninas pequenas e uma dívida que nunca acabava. Maria era bonita daquele jeito sofrido que o sertão ensina, a beleza que vem da resistência, do peito que não dobra mesmo quando a vida empurra com força. Ela e Zé se encontraram na beira do açude seco, ele procurando um pouco d'água lamacenta para o cantil, ela batendo roupa nas pedras quentes. Os olhos dos dois se cruzaram e foi como se o mundo parasse por um instante, como se até o sol tivesse dado uma trégua. Ela viu nele a marca do cangaço, a cicatriz que cortava o rosto do olho até a boca, o jeito de olhar sempre para as costas, a mão que tremia quando ficava parada tempo demais. Ele viu nela a dor que conhecia bem, a viuvez precoce, as mãos destruídas de tanto trabalhar, os olhos que já tinham chorado tudo o que podiam chorar. Não falaram nada naquele primeiro encontro. Só se olharam e cada um seguiu seu caminho. Mas o sertão é pequeno, vice, e o destino adora jogar as pessoas uma na cara da outra até elas entenderem o recado. O coronel Américo Salviano era o homem mais rico e mais temido da região. Dono de terras que iam de uma ponta do horizonte até a outra. Ele mandava e desmandava como se fosse rei. Tinha bigode grande, barriga de quem nunca passou fome e uma crueldade nos olhos que gelava o sangue. Os cabras que trabalhavam para ele viviam na miséria, devendo no armazém dele, morando nas terras dele, respirando o ar dele. E quem ousasse reclamar conhecia o chicote do capataz ou coisa pior. Mas num foi a ganância que fez a fama do coronel Américo ficar conhecida até nos confins do sertão. Foi a maldade danada que ele inventou numa tarde de agosto, quando o calor estava de matar, e ele estava entediado na varanda da casa grande, bebendo uísque importado e fumando charuto. Foi quando ele teve a ideia que ia mudar tudo,
que ia fazer o nome dele virar maldição na boca do povo e ia despertar a fúria de um homem que o Brasil inteiro conhecia. O coronel mandou o capataz, um cabrunco desgraçado, chamado Damião Queixada, juntar toda a negrada que trabalhava nas terras dele. Eram homem e mulher, velho e criança, gente descendente dos escravos que os avós dele tinham comprado antes da Lei Áurea. Gente que não tinha para onde ir, que vivia ali por falta de opção, trabalhando de sol a sol por migalha. O coronel olhou para aquele povo todo reunido no terreiro e teve uma ideia que só um coração podre consegue parir. "Vou fazer um leilão", ele disse, a voz pastosa de cachaça e soberba. "Vou vender esse povo todo pro maior lance. Quem tiver dinheiro leva, quem não tiver fica olhando. E antes que alguém diga que isso é contra a lei, eu digo, aqui quem faz a lei sou eu." O povo ficou em silêncio, aquele silêncio pesado de quem não acredita no que está ouvindo. Algumas mulheres começaram a chorar baixinho, agarrando os filhos pequenos. Os homens ficaram com os punhos cerrados, mas num tinha coragem de reagir. Era o coronel, o homem que podia matar sem consequência, que tinha a polícia no bolso e Deus sabe mais o quê. A notícia do leilão se espalhou pelo sertão como rastilho de pólvora. Chegou nos povoados, nas fazendas, nas roças perdidas no meio do nada. E chegou onde não devia ter chegado. Chegou nos ouvidos de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, o cabra mais perigoso e mais respeitado que já pisou na Caatinga. Lampião estava acampado com o bando numa grota escondida, longe dos volantes que viviam no encalço dele. Quando ouviu a história contada por um vaqueiro que passava, os olhos dele viraram brasa. Ele ficou quieto por um tempo longo, só riscando o chão com o facão, pensando. Os cabras do bando conheciam aquele silêncio. Era o silêncio antes da tempestade, antes do fogo descer. Esse coronel Américo, Lampião, falou por fim, a voz baixa, mas cheia de veneno. Ele pensa que é o quê? Pensa que pode fazer o que bem entende só porque tem terra e dinheiro? Pensa que pode tratar gente feito bicho, fazer leilão como se fosse tempo de cativeiro ainda? Ele vai aprender que no sertão tem lei sim, a minha lei. Maria Bonita, sentada do lado dele limpando o rifle, levantou os olhos e perguntou: "E o que tu vai fazer, meu cabra?" Lampião sorriu. Mas não era sorriso de alegria, era sorriso de quem já decidiu o destino de alguém e esse destino não é nada bom. "Vou dar uma lição nesse coronel que o sertão inteiro vai lembrar até o dia do juízo final." Enquanto isso, em Riacho Seco, Zé Torquato soube do leilão pela boca de Maria das Dores. Ela tinha ido até a casa dele, uma tapera velha nos fundos do povoado, com os olhos vermelhos de chorar. As duas filhas dela tinham sido incluídas na lista do leilão, não como escravas, porque a lei não permitia mais, mas como devedoras, como gente que devia tanto para o coronel que podia ser vendida junto com a dívida. Era um jogo de palavras, uma maldade disfarçada de legalidade, mas no fundo era a mesma coisa. Gente sendo tratada feito mercadoria. "Ele vai vender minhas meninas, Zé", Maria falou, a voz quebrando. "Vai separar elas de mim. Vai mandar elas para longe, para casa de gente que eu não conheço. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho nada." Zé sentiu o sangue ferver, sentiu aquela coisa velha acordar dentro dele, aquela raiva que ele tinha jurado enterrar junto com as armas debaixo da jurema. Ele tinha largado o cangaço, tinha prometido nunca mais pegar em rifle, mas tinha coisa que era mais forte que promessa. Tinha coisa que o sertão não perdoava, e tratar gente feito bicho era uma delas. "Eu vou resolver isso", ele disse, a voz firme como rocha. "Pode deixar comigo, Maria. Suas meninas não vão ser vendidas para ninguém." Ela olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. "Zé, tu não pode ir contra o coronel. Ele mata. Ele não tem piedade." Zé tocou no rosto dela, um toque suave que contrastava com as mãos calejadas e cheias de cicatriz. "Eu já morri uma vez, mulher, quando vi meu irmão tombar.
O que eu estou vivendo agora é tempo emprestado. E se eu vou usar esse tempo, que seja para fazer alguma coisa que preste. A noite caiu sobre o sertão como um manto pesado. Zé caminhou até a Jurema, onde tinha enterrado as armas 3 anos atrás. Cavou com as próprias mãos, sentindo a terra seca entrar debaixo das unhas, até encontrar o embrulho de pano encerado. Dentro estava o rifle, o punhal, o cinturão de balas. Tudo ainda inteiro esperando. Ele pegou cada peça devagar, como quem pega a lembrança dolorida, e sentiu o peso de tudo que aquelas armas representavam. O sangue derramado, os gritos dos feridos, o cheiro de pólvora e morte. Mas sentiu. Também outra coisa. Sentiu que tinha causa justa dessa vez. Não era por dinheiro, não era por vingança pessoal, não era por orgulho ferido. Era por Maria e pelas meninas dela. Era pelo povo que ia ser vendido feito gado. Era porque tinha hora que o homem precisava escolher entre ser covarde ou ser gente. Ele limpou o rifle com cuidado, carregou as balas uma por uma, amarrou o cinturão na cintura. E quando ficou pronto, quando sentiu o peso familiar das armas no corpo, ele olhou para o céu escuro cheio de estrelas e falou baixinho: Meu Deus, se o senhor está aí em cima olhando, o senhor sabe que eu nunca queria voltar para isso. Mas tem coisa que a gente não pode deixar passar. Tem coisa que é maior que a gente. O leilão estava marcado para dali a 3 dias, na praça da cidade vizinha, um lugar maior chamado Barra do Jatobá. O coronel Américo tinha mandado espalhar a notícia por toda a região. Tinha convidado outros fazendeiros ricos. Tinha até contratado um leiloeiro fora que vinha de trem. Ia ser um evento, uma festa da desgraça, um dia que ia marcar a história daquele pedaço de chão, mas num do jeito que o coronel esperava. Na manhã do 2º dia antes do leilão, um mensageiro chegou cavalgando feito doido na fazenda do coronel Américo. O homem estava suado, com os olhos arregalados de medo, e trazia um recado que fez o coronel derrubar o copo de uísque que tinha na mão. Lampião tá vindo para cá, o mensageiro falou, quase sem fôlego. Ele soube do leilão. Ele jurou que vai acabar com isso. Coronel, o senhor precisa cancelar tudo, precisa desistir. Não brinque com Lampião, pelo amor de Deus. O coronel Américo ficou branco feito cal. Ele era valentão com gente desarmada, com povo pobre que não podia revidar. Mas a simples menção do nome de Lampião era suficiente para fazer qualquer homem, por mais poderoso que fosse, sentir o frio da morte na espinha. Lampião era lenda viva, era o diabo em forma de gente, era a fúria do sertão personificada. Mas o orgulho é um bicho teimoso, visse? E o coronel tinha orgulho que não cabia num estado inteiro. Ele não ia dobrar, não ia mostrar fraqueza, não ia deixar que um cangaceiro, por mais famoso que fosse, mandasse nele. Lampião que venha, ele rosnou, tentando esconder o tremor na voz. Eu tenho capangas, tenho armas, tenho a polícia do meu lado. Ele não vai fazer nada. O leilão vai acontecer do mesmo jeito. O mensageiro balançou a cabeça. Sabia que estava falando com um homem morto que só não tinha caído ainda. Deus tenha misericórdia da sua alma, coronel, ele disse antes de sair. Naquela mesma noite, Zé Torquato deixou o Riacho Seco sem avisar ninguém além de Maria. Ela tinha implorado para ele não ir, tinha segurado no braço dele com força, mas ele tinha beijado a testa dela e falado: Eu volto, mulher, eu prometo que volto. Ele cavalgou o sertão adentro, seguindo um caminho que só quem tinha sido cangaceiro conhecia. As grotas escondidas, as passagens secretas, os lugares onde o bando de Lampião costumava acampar. Levou 2 dias até encontrar, mas quando encontrou, quase levou um tiro antes de conseguir gritar quem era. Zé Sangue, um dos cabras, reconheceu. Oxente, pensei que tu tinha virado beato. Zé desmontou do cavalo devagar, com as mãos longe das armas. Preciso falar com o capitão, ele disse. Lampião estava sentado numa pedra, tomando café preto numa cuia de coco. Quando viu Zé se aproximar, ele sorriu largo. Rapaz, eu pensei que tu tinha morrido, ele disse. Faz tempo que tu sumiu.
Eu tentei viver diferente, capitão, Zé respondeu. Mas o sertão não deixa a gente em paz, né, não? Lampião riu, aquela risada que era ao mesmo tempo alegre e perigosa. É verdade. E pelo jeito tu soube do tal do leilão também. Zé assentiu. Eu vim pedir para entrar na peleja com vocês. Eu sei que larguei o bando, mas dessa vez a causa é minha também. Tem uma mulher, tem umas crianças. Eu não posso ficar de braços cruzados. Lampião ficou sério, estudando Zé com aqueles olhos que pareciam ver dentro da alma das pessoas. Sempre tem uma mulher no meio, não tem? Ele disse por fim. Mas não era deboche, era compreensão. Tá certo, Zé Sangue. Tu sempre foi cabra bom de briga. Vem com a gente. Vamos dar uma lição nesse coronel maldito que o sertão inteiro vai contar pros netos. O terceiro dia amanheceu com um céu vermelho, cor de sangue, e os mais velhos diziam que quando o céu fica assim é porque vai ter desgraça. O povo de Barra do Jatobá acordou cedo, alguns para ver o leilão por curiosidade mórbida, outros para rezar para que aquilo não acontecesse. A praça foi montada com um palanque de madeira onde o leiloeiro ia ficar, e do lado foram colocadas correntes onde o povo ia ser apresentado. Era uma cena que parecia vinda de 100 anos atrás, dos tempos que o Brasil tentava esquecer, mas que teimavam em voltar sempre que tinha gente ruim no poder. O coronel Américo chegou de charrete, vestido com terno branco e chapéu de abas largas, cercado por capangas armados até os dentes. Ele subia no palanque com um sorriso soberbo, acenando para o povo como se fosse herói e num carrasco. O leiloeiro, um homem magro de óculos redondos, parecia desconfortável, mas não ia desistir do pagamento poupudo que ia receber. Foi quando começaram a trazer o povo. Vinham acorrentados, humilhados, com os olhos baixos e o coração partido. Homem que tinham trabalhado a vida inteira nas terras do Pisidus. Coronel, mulher que tinham criado os filhos dele, velho que tinham servido a família dele por gerações. E no meio deles, duas meninas pequenas, de olhos assustados, as filhas de Maria das Dores. Maria estava ali na multidão, ajoelhada no chão de terra batida, rezando e chorando ao mesmo tempo. Meu Deus, meu Padim Cisso, meu Padre Cícero, minha Nossa Senhora das Dores, não deixa isso acontecer. Ela suplicava, não deixa levarem minhas meninas. O leiloeiro começou o pregão, a voz estridente, cortando o ar quente da manhã. Senhores fazendeiros, senhores compradores, bem-vindos a este leilão extraordinário. Aqui temos mão de obra de primeira qualidade, gente trabalhadora e obediente. Foi quando o primeiro tiro estourou. O som ecoou pela praça feito trovão, fazendo todo mundo se abaixar instintivamente. O tiro tinha vindo do alto, de algum lugar nos telhados das casas ao redor. E então veio o segundo e o terceiro, e de repente o inferno desceu sobre Barra do Jatobá. Lampião e o bando tinham se posicionado durante a noite, ocupando posições estratégicas ao redor da praça. Quando o ataque começou, foi rápido e certeiro como picada de cascavel. Os capangas do coronel tentaram reagir, mas eram alvos fáceis ali no palanque, expostos, enquanto os cangaceiros atiravam de cima, protegidos. Zé Torquato tinha uma missão específica, proteger as meninas de Maria. Ele desceu do telhado onde estava feito gato correndo entre os tiros e chegou até onde elas estavam acorrentadas. Com um golpe certeiro do facão, partiu a corrente e pegou as duas no colo. "Corra, menina!" Ele gritou para a mais velha. "Segura na mão da tua irmã e corre para tua mãe. Corre e não olha para trás." As meninas correram atravessando a praça em pânico, enquanto a batalha explodia ao redor. Maria viu elas chegando e caiu de joelhos no chão, abrindo os braços. Quando elas se jogaram no colo dela, ela abraçou as duas com tanta força que parecia querer fundir os 3 corpos num só. Enquanto isso, o coronel Américo tentava fugir, empurrando gente, gritando para os capangas protegerem ele.
Mas Lampião tinha descido do telhado e caminhava pela praça feito dono do mundo, o rifle fumegando na mão, os olhos fixos no coronel como gavião fixo na presa. Américo Salviano, a voz de Lampião cortou o ar, mais alta que os tiros. Tu pensou que ia fazer esse leilão maldito e não ia ter consequência? Tu pensou que podia tratar gente feito bicho e eu ia ficar sabendo e não ia fazer nada? O coronel parou de correr. Não tinha para onde ir. Os capangas dele estavam todos mortos ou tinham fugido. Ele se virou lentamente, enfrentando o Lampião com o pouco de coragem que ainda tinha. Eu sou o coronel Américo Salviano, ele disse, tentando soar autoritário, mas a voz saindo trêmula. Eu tenho amigos poderosos. Tu não pode me matar. Vai ter consequência. Lampião cuspiu no chão. Consequência já teve, seu desgraçado. Tu trouxe isso pra cima de ti. Eu não... Sou os volantes que tu compra com dinheiro. Eu não sou a polícia que lambe tuas botas. Eu sou Lampião, o rei do cangaço. E no meu reinado não tem lugar pra homem que faz leilão de gente. O tiro foi certeiro, bem no meio do peito. O coronel Américo caiu de costas no chão de terra batida da praça, os olhos arregalados, olhando para o céu vermelho. E morreu ainda sem acreditar que tinha sido derrotado por um cangaceiro. O silêncio que seguiu foi pesado. O povo que tinha sido acorrentado começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Lampião mandou os cabras do bando tirarem as correntes de todos, pegarem comida e dinheiro da casa do coronel e distribuírem para o povo. Tu não rouba dos pobres, Lampião disse para o leiloeiro que tremia de medo num canto. Tu vai voltar para onde tu veio e vai contar essa história. Vai contar que aqui no sertão tem justiça sim. Pode não ser a justiça dos homens de terno e gravata, mas é a justiça que funciona. Quando Lampião ia embora com o bando, Zé Torquato foi até ele. Capitão, eu agradeço pela chance de entrar nessa peleja, mas eu não vou voltar pro cangaço. Eu tenho uma mulher esperando por mim. Tenho uma vida nova tentando brotar nesse chão seco. Lampião colocou a mão no ombro dele. Eu sei, Zé Sangue. Eu sempre soube. Tu não nasceu para essa vida. Tu tem coração bom demais, mesmo sendo valente. Vai viver teu amor. Vai cuidar dessa mulher e dessas meninas. Mas se um dia tu precisar de mim, é só mandar, chamar. Eles se abraçaram, aquele abraço apertado de quem sabe que talvez não se veja nunca mais. E então Lampião montou no cavalo e partiu com o bando, sumindo na poeira que subia da estrada, virando lenda de novo. Zé voltou para onde Maria estava com as meninas. Ela olhou para ele com os olhos brilhando de lágrima e gratidão, e não precisou falar nada. Às vezes as palavras são pequenas demais para o tamanho do sentimento. Ela só caminhou até ele e encostou a cabeça no peito dele, e ele abraçou ela e as meninas, e ficaram ali parados no meio da praça vazia, enquanto o sol continuava escaldando, mas o coração dele estava num lugar fresco e bom. Os dias que seguiram foram de reconstrução. Com o coronel Américo morto, as terras dele ficaram sem dono, e o povo que vivia nelas começou a se organizar para dividir tudo de forma justa. Não foi fácil, nunca é, mas era melhor que antes. Era esperança onde antes só tinha desespero. Zé e Maria se casaram numa cerimônia simples na igrejinha de Riacho Seco, com o padre benzendo a união e o povo todo cantando. As meninas correram pela igreja feito passarinhos soltos, felizes pela primeira vez em muito tempo. E quando Zé colocou a aliança de lata no dedo de Maria, ela chorou. Mas era choro bom, choro de quem está começando vida nova. Eles foram morar numa casa pequena que Zé construiu com as próprias mãos, num pedaço de terra que agora era dele de verdade, sem dever para ninguém. Plantaram feijão, milho, mandaram as meninas para a escola que foi aberta no povoado. E toda noite, antes de dormir, Zé e Maria sentavam na porta da casa olhando as estrelas, de mãos dadas, em silêncio. Um dia, quase um ano depois do leilão que não aconteceu, um vaqueiro passou por Riacho Seco trazendo notícia que gelou o sangue de todo mundo.
Lampião tinha sido morto, ele e Maria Bonita e mais vários do bando, numa emboscada em Angicos. Tinham cortado as cabeças deles, exposto feito troféu, transformado gente em espetáculo macabro. Quando Zé ouviu, ele saiu caminhando para o mato, longe de todo mundo, e chorou. Chorou pelo capitão que tinha sido mais que chefe. Tinha sido professor de sobrevivência no sertão bruto. Chorou pela vida que podia ter sido a dele também, se não tivesse tido sorte de sair a tempo. Chorou pelo fim de uma era, pelo Brasil violento que matava seus próprios filhos e depois expunha as cabeças como se fosse vitória. Quando voltou para casa, Maria estava esperando. Ela não perguntou nada, só abraçou ele e os dois ficaram ali colados um no outro, sentindo o peso da perda, mas também sentindo a gratidão por estar vivo, por ter um ao outro, por ter as meninas dormindo no quarto ao lado, por ter aquele pedacinho de chão onde podiam plantar e colher. O sertão continuou sendo duro, o sol continuou rachando a terra, a seca continuou voltando todo ano. Mas tinha amor naquela casa pequena, tinha riso de criança, tinha comida na mesa e dignidade no coração. E isso era mais do que muita gente tinha. Era mais do que eles próprios tinham sonhado ter. Zé nunca mais pegou em armas, nunca mais precisou. Ele tinha lutado a última peleja dele, tinha feito justiça da única forma que o sertão entendia naquele tempo, com fogo e sangue. Mas agora era tempo de paz, de construir em vez de destruir, de plantar em vez de queimar. As meninas de Maria cresceram bonitas e fortes, herdando a resistência da mãe e aprendendo a ternura do padrasto. A mais velha virou professora, a mais nova parteira. As duas se casaram, deram netos para Maria e Zé, e a família foi crescendo feito pé de um buzeiro, com raiz profunda fincada naquele chão abençoado. Às vezes, nas noites mais frescas, quando o vento vinha do leste, trazendo cheiro de chuva que nem sempre chegava, Zé contava histórias para os netos. Contava sobre o tempo do cangaço, sobre Lampião e Maria Bonita, sobre a coragem e a crueldade que andavam de mãos dadas naquela época. Contava sobre o leilão que não aconteceu, sobre a fúria do rei do cangaço, sobre como tinha sido salvo do próprio caminho escuro por uma mulher de olhos fundos e coração imenso. Os netos ouviam com os olhos arregalados, fascinados e assustados ao mesmo tempo. E quando Zé terminava as histórias, ele sempre falava a mesma coisa. O sertão ensina muita coisa, meus meninos. Ensina que a vida é dura, que a gente precisa ser forte. Mas ensina também que tem coisa mais forte que a seca, mais forte que a fome, mais forte até que a morte. Tem o amor, tem a justiça, tem a dignidade de saber que tu é gente e não mercadoria. Isso ninguém pode tirar, nem coronel, nem seca, nem diabo. E as crianças guardavam aquelas palavras no coração, sabendo que um dia iam passar elas para frente, para o povo que viria depois, para que ninguém esquecesse. Maria envelheceu devagar, ficando com o cabelo branco, mas os olhos continuando fundos e bonitos. Ela e Zé criaram uma geração inteira, viram o sertão mudar, viram chegar em coisas boas e ruins, mas sempre ficaram juntos, sempre se amaram daquele jeito simples e profundo que só quem passou por fogo junto consegue amar. Quando Zé estava velho, bem velho, com o corpo cansado de tanto trabalhar e lutar, ele adoeceu. Foi doença que não tinha cura, dessas que vão consumindo a gente aos poucos. Maria cuidou dele com a mesma dedicação que tinha cuidado das filhas quando eram pequenas, lavando ele, dando comida na boca, rezando baixinho. Uma noite, quando a lua estava cheia e o céu cheio de estrelas, Zé pediu para Maria sentar do lado dele na cama. Ela sentou, segurando a mão dele. E os dois ficaram olhando pela janela para a noite linda. Tu salvou minha vida, Maria, Zé falou, a voz fraca, mas cheia de sentimento. Eu estava morto por dentro quando te conheci. Estava carregando tanta dor, tanto remorso. E tu me mostrou que ainda tinha tempo de viver direito, de ser gente boa.
Maria apertou a mão dele, as lágrimas descendo, silenciosas. Tu que salvou a minha, Zé, tu e as meninas de serem vendida, não teve um dia desde então que eu não agradeci a Deus por ter colocado tu no meu caminho. Eles ficaram ali, de mãos dadas, até Zé fechar os olhos devagar e ir embora do jeito que tinha vivido os últimos anos, em paz. Maria ficou segurando a mão dele até o sol nascer, até as filhas chegarem e chorarem junto, até o povo do povoado inteiro vir se despedir do homem que tinha ajudado a libertar eles da escravidão, disfarçada do coronel. Enterraram Zé debaixo de uma jurema, a mesma onde ele tinha enterrado as armas anos atrás. E Maria mandou colocar uma cruz simples de madeira com os dizeres: aqui jaz José Torquato, que lutou pela justiça e viveu pelo amor. Maria continuou morando na casa que eles tinham construído juntos, cercada pelas filhas, pelos netos, pelos bisnetos que foram chegando com o tempo. Ela vivia contando as histórias do marido, mantendo viva a memória daquele tempo em que o sertão era ainda mais bravo, em que a lei vinha do cano do rifle e a justiça tinha que ser conquistada com sangue. Ela contava sobre Lampião, sobre como o rei do cangaço tinha descido sobre Barra do Jatobá, feito anjo vingador, sobre como tinha impedido o leilão mais maldito que aquela terra já tinha visto. E o povo ouvia com respeito, porque mesmo com todos os defeitos que Lampião tinha, com toda a violência que ele praticou, naquele dia ele tinha sido herói, tinha sido a voz dos que não tinham voz, o braço dos que não tinham força. Os anos passaram e o Brasil mudou. Chegou luz elétrica em Riacho Seco, chegou estrada de asfalto, chegou televisão mostrando um mundo que parecia de outro planeta. Mas o sertão continuava sendo sertão, com sua beleza bruta, sua dureza que moldava o caráter das pessoas, seu sol que ensinava resistência. A história do leilão que não aconteceu virou lenda na região. Diziam que nas noites de lua cheia ainda dava para ouvir os tiros da batalha ecoando pela praça de Barra do Jatobá, que o fantasma do Coronel Américo assombrava a antiga fazenda dele, condenado a vagar eternamente por ter querido voltar aos tempos da escravidão. Verdade ou mentira? Ninguém sabia ao certo. Mas o povo gostava de contar e recontar, cada vez adicionando detalhes novos, até que a história ficou maior que a vida. Maria viveu até os 90 e poucos anos, ninguém sabia exatamente quantos, porque certidão de nascimento naquele tempo era coisa rara. Ela morreu uma tarde de verão, sentada na cadeira de balanço na porta de casa, olhando o horizonte. Dizem que ela estava sorrindo, como se estivesse vendo algo bonito que mais ninguém conseguia ver. As filhas acharam ela assim, serena, com as mãos dobradas no colo e aquele sorriso nos lábios. Enterraram Maria do lado de Zé, debaixo da mesma jurema. E naquela noite, o povo todo jurava que tinha ouvido música vindo do cemitério, uma sanfona tocando aquelas toadas antigas do sertão, como se os dois tivessem finalmente se encontrado de novo e tivessem voltado a dançar. A casa onde eles moraram ficou na família. A neta mais velha, que tinha o nome de Maria também, foi morar lá com o marido e os filhos. Ela cuidava do lugar com carinho, mantinha tudo limpo, regava as plantas que a avó tinha plantado, contava as histórias para os filhos dela, perpetuando a memória. E a cruz de madeira na jurema virou lugar de romaria. O povo ia lá pedir bênção, acender vela, agradecer pelas graças alcançadas. Porque Zé Torquato tinha virado santo para o povo, mesmo sem ser canonizado por Roma, mesmo sem ter feito milagre nenhum além de ter vivido com dignidade e ter lutado pela justiça. Mas no sertão, vice, santo é quem o povo diz que é. Não é padre de batina que decide. Passaram-se décadas e décadas. O século virou, o milênio mudou. O Brasil continuou lutando com suas contradições, sua desigualdade, sua violência. Mas em Riacho Seco, naquela casinha pequena de baixo,
Da Jurema, a história de Zé e Maria continuava viva, passando de geração em geração, lembrando a todos que já teve um tempo em que um homem quis fazer leilão de gente e foi impedido pela fúria justa de quem não aceitava aquela barbaridade. E toda vez que alguém contava a história, sempre tinha uma criança de olhos arregalados ouvindo, guardando cada palavra no coração, prometendo para si mesma que nunca ia deixar ninguém tratar gente feito bicho, que ia lutar pela dignidade e pela justiça do mesmo jeito que o bisavô ou o tataravô tinha lutado. Porque o sertão ensina, ensina que a terra é dura, mas o coração pode ser mole. Ensina que o sol queima, mas o amor esfria. Ensina que a seca vem, mas a chuva sempre volta, mesmo que demore. Ensina que tem coisa que não morre nunca. A memória dos que lutaram, o exemplo dos que amaram, a esperança dos que resistiram. E num final de tarde qualquer, quando o sol está se pondo tingindo o céu de laranja e roxo, quando lhe se tornou, vento passa manso pelas folhas secas da Jurema, dá para sentir a presença deles ali. Zé e Maria, Lampião e Maria Bonita e todos os outros que fizeram do sertão um lugar de lenda e de verdade, de dor e de beleza, de luta e de amor. O mandacaru continua crescendo entre as pedras, provando que até no chão mais seco brota vida. O sol continua rachando a terra, mas também aquecendo o coração de quem sabe agradecer por mais um dia. E as histórias continuam sendo contadas, passando de boca em boca, de geração em geração, imortalizando aqueles que ousaram lutar quando seria mais fácil se curvar. Dizem os mais velhos que nas noites mais silenciosas, quando não tem nem cachorro latindo nem grilo cantando, dá para ouvir o trotar de cavalos ao longe, o tilintar de moedas nos cinturões de bala, o riso alegre de Maria Bonita, a voz firme de Lampião dando ordem para os cabras. São os fantasmas do cangaço, dizem, que nunca saíram completamente do sertão, que continuam cavalgando pelas estradas de terra, protegendo o povo, assombrando os poderosos, lembrando a todos que teve uma época em que a justiça tinha que ser feita com as próprias mãos, porque não tinha outra forma. E talvez seja verdade, talvez seja só imaginação de povo que gosta de história. Mas no fundo não importa. O que importa é que a memória continua viva, que as lições continuam sendo passadas, que ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu do coronel Américo Salviano, que quis fazer leilão de gente e pagou com a própria vida. Ninguém esqueceu de Lampião, que, apesar de todos os pesares, naquele dia foi instrumento da justiça divina. Ninguém esqueceu de Zé Torquato, que largou o cangaço, mas voltou para lutar quando a causa era justa. E, principalmente, ninguém esqueceu de Maria das Dores, a mulher simples que lavava roupa e criou 2 filhas e amou um homem com todas as forças da alma. São essas histórias que fazem o sertão ser o que é, num só a terra seca, num só o sol quente, num só a seca que mata. Mas também a resistência, a fé, o amor que brota até nas circunstâncias mais adversas. O sertão é feito de histórias, de memórias, de gente que viveu e morreu deixando marca. E quando uma criança de Riacho Seco, ou de Barra do Jatobá, ou de qualquer outro cantinho esquecido do Nordeste brasileiro, pergunta: "Vovó, conta de novo a história do leilão que não aconteceu?" E a avó senta na cadeira de balanço, puxa a criança para o colo e começa: "Era uma vez, num tempo em que o sertão era ainda mais bravo, um coronel malvado que quis vender gente feito mercadoria." Nesse momento, Zé e Maria sorriem lá de cima, sabendo que a luta deles não foi em vão, que a vida deles teve sentido, que o amor deles continua inspirando. Porque no final, é disso que é feita a eternidade, não de estátuas de mármore ou nomes em livros importantes, mas de histórias contadas na boca do povo, de exemplos que inspiram, de amor que transcende a própria morte. O sol se põe sobre o sertão, tingindo tudo de dourado. As sombras ficam compridas, a temperatura cai um pouco, o alívio do fim do dia chega manso.
Amanhã o sol vai rachar a terra de novo, a luta pela sobrevivência vai recomeçar, o suor vai escorrer e o corpo vai doer. Mas hoje, nesse momento, tem paz. Tem a memória dos que vieram antes, tem a esperança dos que vão vir depois, tem a certeza de que enquanto houver um coração batendo no sertão, enquanto houver alguém para contar as histórias, aqueles que lutaram pela justiça nunca vão morrer de verdade. E lá, debaixo da jurema onde descansam Zé e Maria, uma florzinha brava nasce entre as pedras. É pequena, amarela, delicada, mas forte. Ela não devia estar ali. A terra é seca, o sol é inclemente, não tem água suficiente. Mas ela está ali mesmo assim, desafiando todas as probabilidades, provando que a vida sempre encontra um jeito. Assim como o amor de Zé e Maria encontrou um jeito, assim como a justiça de Lampião encontrou um jeito. Assim como o povo do sertão sempre encontra um jeito de sobreviver, de resistir, de continuar. Porque o sertão não é só lugar de morte e dor, é também lugar de vida e esperança. É onde o impossível acontece todo dia, onde brota flor na pedra, onde nasce amor no meio da guerra, onde a justiça triunfa sobre a opressão, mesmo que por um momento breve. E essa é a verdadeira história do leilão que não aconteceu. Não é só sobre um dia de violência, não é só sobre vingança e morte. É sobre amor, sobre resistência, sobre dignidade humana. É sobre como, até no lugar mais árido, pode brotar algo bonito, como até no coração mais endurecido pode nascer ternura, como até na situação mais desesperadora pode surgir esperança. O vento passa pelas folhas da jurema, fazendo um sussurro que parece conversa. São Zé e Maria, dizem os mais velhos, conversando como faziam toda noite na porta de casa, de mãos dadas, olhando as estrelas. E quem escuta com atenção, quem tem fé suficiente, jura que consegue ouvir. Valeu a pena, mulher. Valeu, meu velho. Valeu cada momento. E o sertão respira fundo, acolhendo mais uma noite, guardando mais uma história, preparando-se para mais um dia de luta e de amor. Porque é assim que sempre foi e sempre será. Duro, mas belo, cruel, mas justo, seco, mas vivo, vivo como a memória de Zé Torquato, vivo como o amor de Maria das Dores, vivo como a fúria justa de Lampião, vivo como essa história que tu acabou de ouvir, e que agora está guardada no teu coração, que tu vai contar para os teus filhos e netos, mantendo viva a chama da memória, a luz da esperança, o calor do amor que nem a seca mais braba consegue apagar. E assim, o sertão continua, contando suas histórias, criando suas lendas, moldando seus heróis. Porque aqui, nesse pedaço abençoado e amaldiçoado de chão, cada vida é uma história, cada história é uma lição, cada lição é uma semente plantada no coração de quem ouve. E essas sementes, visse, elas brotam, sempre brotam, mesmo na terra mais seca, mesmo sob o sol mais quente, mesmo quando parece impossível. Elas brotam e crescem e dão fruto e espalham novas sementes, assim como essa história, assim como o amor, assim como a justiça, assim como a vida no sertão, teimosa, resistente, eterna. Fim. E aí, gostou da história? Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com teus amigos que gostam de cangaço e história do Nordeste. E não esquece, o sertão é grande, mas o coração da gente é maior ainda. Até a próxima história, vice?